Nós temos aqui uma parceria, eu até me omiti no começo, uma parceria salutar desde o início, que é o Ministério Público do Estado de Goiás. Aqui representado pelo Procurador-Geral, Dr. Eduardo Abdon, que tinha elementos, matéria probante muito robusta e não tinha realmente condições de tocar aquilo adiante. Porque a estrutura a ser combatida era muito forte, poderosa e perigosa. Então, a parceria inicial foi com o Ministério Público do Estado de Goiás. Depois procuramos também, logicamente, a nossa Coordenação de Defesa Institucional em Brasília, que é o Dr. Moura, é o coordenador-geral, onde existe a divisão de direitos humanos e que tem um link muito aproximado com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Também está a par da operação e cooperou desde o primeiro momento. Por fim, temos a Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do seu secretário, e a própria Polícia Militar, pelo seu comandante, que participou desde o primeiro momento e que se irmanaram e ombrearam com a gente na operação. A maior mostra do nosso respeito pela Força Policial Militar do Estado de Goiás é que nós chamamos o secretário de Segurança, o qual veio e passou a situação para o comandante-geral da Polícia Militar, e nós convidamos, logicamente em parceria com eles, para cada uma das equipes que se dirigiu a ponto-chave, aos alvos, havia um oficial de patente superior àquele investigado para conversar e trazer o detido, junto com as nossas equipes. Então, a maior prova de respeito pela instituição é essa. Nós não fomos lá, a Polícia Federal, bater na porta e trazer. Nós levamos dentro da equipe um oficial de patente superior para conduzir o investigado até a sede da superintendência. Os crimes, eles não tinham uma conexão causal direta, mas o grupo sim. O grupo agia meio que autonomamente, mas um conhecendo o outro e decidindo fazer a justiça pelas próprias mãos. Nós temos casos nos autos, e eu não posso avançar muito porque a investigação prossegue e ela pode ter desdobramentos, mas há casos de inocentes que não tinha nada a ver, era até menor de idade. Não tinha nada a ver com o crime que morreu também, porque tinha que queimar o arquivo, né? Eles estão sendo ouvidos ainda, né? Aí se confessaram, a prova que nós temos é a prova material colhida nos autos. Tem escuta telefônica autorizada judicialmente, tem depoimentos, tem fotografias, tem informantes, tem delação premiada, que a pessoa está delatando porque se sentiu ameaçada. Tem juízes ameaçados, tem autoridades. A prova é muito robusta, ela é irretorquível. Eles vão ser transferidos dos 19 e 17 para o Presídio Federal de Catanduvas. O Ministério Público está acompanhando estes casos há mais de uma década. Como disse o superintendente, há homicídios que remontam à década de 90. Nós sempre fomos procurados pelos familiares das vítimas, e a partir daí nós desenvolvemos, como eu disse há vários anos, a busca por elementos que comprovassem a existência de um grupo. Nesse caso, o Ministério Público começou a desenvolver, inclusive percebendo às vezes a dificuldade, não a falta de vontade, mas a dificuldade das próprias instituições do Estado de conseguirem avançar nessas investigações. Nós resolvemos solicitar à Polícia Federal, isso foi feito no dia 21 de dezembro de 2009, foi apresentada uma solicitação pelo Ministério Público para que a Polícia Federal entrasse no caso. E por quê? Nós temos dois motivos que justificariam. O primeiro motivo é a violação de direitos humanos e o segundo motivo é a interestadualidade, né? Porque esse grupo teria praticado crimes aqui e em outro estado também. O Goiás figura entre os 9 estados da federação que tem esse tipo de problema. Nós estamos entre 9 estados brasileiros que têm essa questão a ser resolvida. E também as várias reportagens que vocês mesmos produzem, os meios de comunicação, também nos ajudaram e fizeram com que houvesse uma cobrança em cima das instituições. A base legal, como eu disse, o superintendente falou, é a Lei 10.446 de 2002. No seu artigo 1º, inciso 3,
é o que fundamenta a participação da Polícia Federal nesse trabalho. E por que começaram, há uma intenção do governo federal, através dos seus organismos, de enfrentar o problema nesses 9 estados. E por que começaram por Goiás? Porque nós já tínhamos aqui um levantamento a respeito da situação e nós já tínhamos também, inclusive, algumas condenações e algumas pessoas respondendo a processo, inclusive perante o Tribunal do Júri, nesses casos. Aqui em Goiás, a investigação e a apuração em alguns fatos já estava avançada. Houve a participação, como eu disse, do CDDPH, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Goiás e da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. São todos os órgãos envolvidos. Além, lógico, do próprio Estado, órgãos do Estado, e também do próprio Poder Judiciário, que foi sensível às demandas do Ministério Público. Como o secretário disse, nós estamos há mais de um ano trabalhando nisso e há um grupo de mais de 30 promotores envolvidos nesse trabalho, porque foi criada uma força-tarefa para trabalhar nesses casos. Como eu disse, o início das investigações ocorreu e justamente para procurar e subsidiar não só esse inquérito principal que hoje é trazida ao conhecimento, mas também das várias mortes que ocorreram em pelo menos 4 cidades do interior do estado e que tem conexão com alguns ocorridos na capital também. São 19 presos, mas alguns deles estão presos por mais de uma decisão, por isso que os mandados são mais do que a quantidade de presos. E nós temos prisões temporárias e preventivas, dos 2 tipos. Além disso, da designação, como é que foi a participação do Ministério Público de Goiás? Nós fizemos a provocação inicial em dezembro de 2009 e acompanhamos todo o trabalho, inclusive coletando representações, manifestando em requerimentos, participando de várias reuniões e também contactando o Poder Judiciário no sentido de sensibilizar o Poder Judiciário para que as medidas fossem tomadas no decorrer de toda essa investigação. Uma falácia que é bom que seja desfeita é de que determinados grupos de extermínio só matam bandidos. Isso até para conseguir o apoio da população. Isso não é verdade. Inclusive temos vítimas, pessoas inocentes, que durante a ação desse grupo, que não era necessariamente o mesmo sempre, mas eles tinham uma relação entre si, foram mortas. Pessoas que não tinham nada a ver com a história. Como bem esclareceu o senhor superintendente, faço questão de reprisar isso. Esta é uma investigação endereçada contra pessoas, não contra instituições. Eu gostaria também de deixar claro que é possível fazer políticas de segurança pública e respeitar os direitos humanos. O ativismo do qual estas pessoas que foram detidas são acusadas, né? Esse ativismo, ele é a negativa do papel do Estado. Como bem esclareceu o senhor superintendente, essas pessoas tomaram às suas mãos a possibilidade de fazer justiça e de implementar no Brasil a pena de morte, o que é proibido pela Constituição Federal. E eu espero que a sociedade, particularmente a sociedade goiana, aprenda com esta operação, e a sociedade brasileira que nos vê aqui hoje, que esta operação demonstra que a simpatia, a tolerância, o estímulo a soluções como estas não são mais concebíveis no século em que nós vivemos, não são compatíveis com o Estado democrático de direito, não são toleráveis à luz da legislação brasileira, da Constituição Federal, e serão reprimidas de forma exemplar, como está acontecendo agora. A Secretaria de Segurança Pública e Justiça esperava ansiosamente pelo desfecho dessa operação. Nós fomos informados da existência dela assim que assumimos o cargo de secretário de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás. Naturalmente, não dos detalhes da operação, porque não era de nossa expertise conhecer esses detalhes. Eles estão afetos aos investigadores, aos delegados responsáveis por essa condução, mas sabíamos de sua existência.
assim como sabíamos do possível espectro de investigação. Esperávamos ansiosamente por isso, porque ao longo dos últimos dias, muitos fatos relacionados a essa investigação foram sendo apresentados à sociedade, quer pela investigação promovida pelas forças de segurança, quer pela própria imprensa livre que divulga esses fatos. Então nós esperávamos que esse desenlace acontecesse como de fato aconteceu. Nós já havíamos, há um mês atrás, anunciado uma comissão paritária que iria fazer um relatório sobre essas investigações. E essa comissão, agora instalada, mesmo depois desta operação, vai poder apresentar para a sociedade um relatório sobre a atuação das forças policiais de Goiás na investigação desses desaparecimentos de pessoas. Houve dúvida se a comissão demorou a ser instalada ou não. A comissão está sendo instalada no momento oportuno. As pessoas têm ansiedade por detalhes e por encontrar culpados, mas os culpados são a resultante do devido processo legal. E não haverá devido processo legal se não houver uma investigação técnica, científica e embasada em fatos e em provas robustas. Nós trabalhamos com segurança sob a ótica científica. É preciso investigar, provar, indiciar, processar e depois punir. Essa é a sequência lógica que se conduz os fatos. Esta comissão não tem papel de investigação, volto a repetir. O papel investigativo é da polícia. Esta comissão não é uma comissão com papel policial. Ela fará um relatório e a sociedade organizada, a imprensa livre, as instituições poderão criticar ou não a atuação dos agentes de segurança após esse relatório. Nós percebemos também que nessas apurações existem fatos onde a Polícia Militar, dentro dessa limitada capacidade de apuração, ela apurou, chegou à autoria e encaminhou ao Judiciário. Nós temos conhecimento disso, não vou revelar quais os casos, qual o caso, principalmente aquele que eu diretamente participei, porque, como foi colocado aqui, corre-se em segredo de justiça e eu não vou revelar nomes nem situações aqui antes que a Polícia Federal se pronuncie. Porque nós temos conhecimento dentro da Polícia Militar que o processo de promoção ele já é insatisfatório, que esse processo causa, na maioria das vezes, um constrangimento até ao policial militar que tem, na maioria das vezes, que buscar apoios políticos para serem promovidos. Então, já com essa insatisfação interna, procurador, nós já iniciamos, já existe uma comissão dentro da Polícia Militar, isso no mês de janeiro, assim que assumimos o comando, encarregando de fazer uma nova proposta de promoção e que realmente venha atender, inclusive, uma orientação do próprio governador de que aquele que seja promovido são aqueles que realmente tenham méritos e méritos adquiridos realmente com o desempenho do seu trabalho e com resultado positivo de prestação de serviço à comunidade. Esse novo projeto de legislação já está sendo elaborado, existe um grupo de estudo fazendo isso e nós queremos, inclusive, depois levar a apreciação do próprio Ministério Público para nos ajudar, inclusive, a aperfeiçoar esse projeto. O GPS também foi colocado, eu gostaria de informar que é um projeto antigo e que hoje as viaturas do choque e as viaturas do Rotam, do batalhão de Rotam, que são os principais alvos dessas denúncias, já estão sendo monitorados. Existe um monitoramento e nós temos condições de saber onde elas estão 24 horas por dia, dentro do serviço reservado da Polícia Militar. O presídio. Em 2008, nós elaboramos um projeto do novo presídio para a Polícia Militar. Esse projeto está pronto desde 2009, quando foram feitos os projetos complementares. O nosso secretário já constituiu um grupo de projetos dentro da Secretaria de Segurança Pública. Nós constituímos uma dentro da 7ª seção do Estado-Maior e esse projeto será encaminhado para ser viabilizado e nós temos o maior interesse que ele seja viabilizado o mais rápido possível.